3h01. A gente começou o dia hoje aqui em São Paulo com uma notícia que vem do centro da cidade. Um incêndio numa das áreas mais adensadas e que impõe a quem olha de fora uma preocupação sempre. E se tiver um incêndio nessa junção de lojas apertadinhas, com tanta gente circulando? Pois é, hoje aconteceu lá no Brás. E a Maju Arruda Leite faz um resumo desse incêndio e todos os prejuízos e problemas causados desde as primeiras horas da manhã. Oi, Maju. Oi, Ronald, Zaidan, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. O incêndio de grandes proporções no Shopping 25, na região do Brás, no centro de São Paulo, foi controlado por volta da 1h da tarde, ou seja, não há mais possibilidade, chances desse fogo se propagar para os prédios vizinhos. Esse shopping popular fica na rua Barão de Ladário, na altura do número 402. Ao todo, 75 bombeiros continuam os trabalhos de combate às chamas, aos focos de incêndio no interior desse prédio, desse shopping popular. Um trabalho que começou por volta das 6h30 da manhã. Ainda não há informações das causas desse incêndio, mas lojistas dizem que o fogo começou em um dos boxes que ainda estava fechado. É um shopping popular com cerca de 200 lojas, 4 quarteirões foram isolados, estão isolados desde as primeiras horas da manhã, e conversando com integrantes da Prefeitura de São Paulo, em uma contagem inicial havia uma previsão de 1.000 lojistas impactados que tiveram de fechar as portas. O fogo atingiu toda a estrutura do Shopping 25, 18 mil metros quadrados. Mais cedo eu conversei com o coordenador da Defesa Civil, o Joel Malta de Sá, e ele explicou que não há risco de desabamento e que a Defesa Civil aguarda a finalização do combate às chamas para aí sim entrar no prédio e fazer uma vistoria. Aqui não há mais chances desse prédio desabar. Foi isso? Esse risco já está eliminado ou ainda tem as chances? Não, nesse momento não. O que a gente vai verificar é se houvesse o risco, o Corpo de Bombeiros, o pessoal não teria adentrado ao prédio, mas a questão da estrutura, como eu falei, né? Só depois que o Corpo de Bombeiros liberar o local, é que a Defesa Civil, juntamente com os engenheiros da Subprefeitura da Moca, eles vão verificar toda a parte estrutural do prédio e dar aí sim um laudo do que vai ser feito posteriormente com o prédio. Ao lado desse Shopping 25 há um prédio residencial com 130 pessoas e eu vi um dos homens da Defesa Civil passando informações para o zelador desse prédio, Luciano Ferreira, e ele me contou, Luciano, que todo mundo saiu do prédio por volta das 6h40 da manhã, todos foram avisados por meio de um grupo no WhatsApp, e assim como os lojistas, os moradores também não têm nenhuma informação de quando vão conseguir retornar ao prédio. A Defesa Civil vai fazer uma avaliação depois no prédio, né, e ver se tem condição de a gente entrar no prédio ou não. E você perguntou para ele se poderia entrar apenas para pegar documentos, né? O que ele disse em relação a isso? Sim, perguntei e não foi autorizado. Não podemos entrar no prédio, não. Disseram se talvez vocês tenham que passar a noite fora ou ainda não sabe? Não, olha, eu perguntei para ele se a gente poderia entrar no prédio hoje, ele fala que não. Só depois da avaliação deles é que eles vão dizer se sim ou não. Ainda não sabe quando isso pode acontecer? Não sabemos ainda, se hoje no final do dia ou amanhã. E os moradores foram para onde? Tá todo mundo aqui em volta. Todo mundo aqui. Todo mundo esperando um retorno? Sim. São quantos moradores? 130. Em relação ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, nós tivemos acesso e esse documento expirou na data do dia 11 de agosto de 2024 e ainda não se sabe se os responsáveis pelo prédio já tinham pedido a renovação. Um ponto importante é que não houve nenhuma vítima, apenas 3 pessoas foram encaminhadas ao Hospital Tatuapé e ao AMA da região do Pari por intoxicação por conta da fumaça preta e densa que está desde o início da manhã aqui na região central de São Paulo por conta desse incêndio. Valeu, Maju, obrigado. O prefeito Ricardo Nunes falou sobre providências. Vamos ouvi-lo. Já é o terceiro incêndio que acontece nos últimos meses naquela região, então já pedi para a minha equipe fazer ali uma força-tarefa, constituir um grupo para fazer uma análise em todos aqueles prédios, para que a gente possa, junto com o Corpo de Bombeiros, orientar as pessoas, né, fazer as ações necessárias, interditar aqueles prédios que possam vir a gerar algum risco de incêndio ou de algo que não seja seguro para as pessoas. Então agora, a partir desse momento, a gente
aumenta. Eu já tinha uma atenção especial naquela região, o secretário de EPIC já cuidava daquele local, mas com esse incêndio a gente vai agora, junto com o Corpo de Bombeiros, atuar para fazer uma análise mais detalhada, mais específica de cada prédio daquela região. Nós somos campeões mundiais de fazer força-tarefa, de criar força-tarefa. Acho que todo administrador público, quando acorda, fala: qual é a força-tarefa que eu vou montar hoje? Os prédios estão lá há décadas, essas coisas acontecem há décadas. O próprio prefeito falou que eventos anteriores já aconteceram. A gestão, para saber se pode ou não funcionar aquilo tudo, se não me engano, viu, Zaidan? Se não me engano, tem a ver com a Prefeitura de São Paulo. Claro. É óbvio que tem, né? Fomos surpreendidos, né, pela situação. E, de qualquer maneira, havia o alvará e é preciso que nessa vistoria que será feita, pela Defesa Civil, mas por peritos, para determinarem, inclusive, esses peritos, qual foi a causa do fogo, não é? E, afinal de contas, quais são as condições, se são aceitáveis, se o alvará foi protocolar, burocrático, ou se, de fato, as instalações atendem as exigências elementares para... Isso aconteceu 5h30 da manhã, se não me engano. Isso. Poderia ter acontecido às 10 da manhã. Então é preciso saber como é que é a rota de fuga, se a saída é fácil, porque geralmente você tem uma multidão ali circulando. E numa reação de pânico, você pode ter consequências gravíssimas, né? Além, claro, dos prédios vizinhos, ainda que ocorra de madrugada. Então... E São Paulo tem um monte de galerias, né? É uma cidade em que isso se estabeleceu, né? O consumidor gosta, é mais barato, ele acha muita coisa ao mesmo tempo, e é fácil de chegar, de sair e tal. Então, é preciso ter uma política de vistoria permanente e, claro, definições técnicas que têm de ser cumpridas por todas essas galerias, né? Porque é uma multidão ali, você passa das 10 da manhã, um pouco antes, 9 da manhã, até 6 da tarde, aquilo está apinhado. Qualquer uma dessas galerias, né, Ronaldo? Sim, qualquer uma delas. E aconteceu num horário antes da abertura, mas com um potencial destrutivo. Imagina essas lojas, uma coladinha nas outras, né? Começou deve ter sido um curto-circuito, sei lá, né? Mas se começou numa lojinha, foi alguma coisa que aconteceu lá dentro, algo de errado estava acontecendo, estava ali instalado para gerar esse princípio de incêndio.